Estamos aqui hoje no bate-papo com uma pessoa que eu tive um imenso prazer em convidar para fazer essa conversa com a gente. Mas o que eu vi nessa menina que os olhos brilham tanto? No momento eu nem sabia dizer para vocês, mas foi uma sintonia, foi um encontro que eu costumo dizer de almas. E como ela tinha uma história que me chamou muito a atenção, eu pensei comigo, eu vou chamar ela para fazer o bate-papo com a gente, porque eu gostaria que muita gente visse a história dela e como ela transformou isso. E nós estamos trazendo a Natália justamente porque o tema desse mês combina muito com tudo que ela tem para nos contar. Então, Natália Viana aqui, explicando para a gente essa mudança, essa revolução. E é claro que eu quis casar tudo isso com o nosso tema do mês, que é a vulnerabilidade. Mas não é a vulnerabilidade pelo âmbito que a gente já vem falando, é por um outro âmbito, né? Me conta para mim como que foi essa mudança sua, saindo de uma cidade, vindo para outra. Me conta a tua história. Foram muitas camadas, né? Você me fez pensar, assim, bastante nessa situação que eu nem tinha parado para transformar em palavras qual que era o estado emocional da história toda, né? Que eu vivi. Então, assim, eu já passei por várias mudanças de cidade na minha vida, por situações de melhora, assim, sabe? Você é mineira, né? Eu sou mineira. Aí fiz faculdade numa cidade, aí depois fiz mestrado fora do Brasil. E depois fui para São Paulo, casei em São Paulo, e aí eu passei por uma situação de violência muito severa, né? Tipo, invadiram a minha casa, então eu perdi, o senso de segurança, de lar, de tranquilidade. Então eu fiquei muito ansiosa, me vi muito ansiosa, não só por causa da residência, essa invasão que aconteceu, mas a cidade inteira me tirou a paz, assim, sabe? Eu não conseguia estar sem estar alerta. Parece que tudo tinha saído do meu controle. E isso você não sentiu em outras cidades que você morou? Você morou onde? Me conta. Então, eu morei... Você nasceu no interior de Minas, é isso? Nasci em Governador Valadares, cresci em Itabira, virei gente em Diamantina, e depois amadureci em Portugal, e aí fui viver a aventura do casamento em São Paulo, e de repente, depois que tudo saiu do controle, eu escolhi Curitiba, na verdade em conjunto com a minha esposa também, porque ela queria uma cidade estruturada, que tivesse segurança, ela não queria interior, e assim, no Brasil foi a última cidade que a gente pensou que teria uma qualidade de vida melhor, em comparação a São Paulo também. E foi quando tudo, assim, eu nem sei se eu estava com expectativa ou não estava, eu queria só me sentir segura. Então a gente veio e eu acho que a vida aconteceu depois que eu tomei essa decisão, e eu nem sabia que era a cidade também. Eu achei que aquilo que aconteceu comigo ia me acompanhar, e isso vai me acompanhar de fato, mas eu me dei a oportunidade de criar, assim, sabe, o novo, de entrar dentro de uma página em branco. Sim, você se saiu de uma situação, então a gente pode chamar essa situação de vulnerável, de medo, de pânico, só que de um nível da vulnerabilidade, do momento em si, onde isso talvez tenha se transformado até num pânico, até numa crise de ansiedade, até em outros fatores que, de repente, você precisou fazer uma mudança brusca, né? Para uma cidade. E como foi chegar em Curitiba? Conta pra gente. Então, as pessoas às vezes falavam assim, né, que o feitio, né, o estado emocional do curitibano era muito fechado. E eu falei, nossa, eu passei por uma situação de violência tão grande que eu quero que as pessoas sejam fechadas, eu não importo, porque eu sou muito aberta também. Então as pessoas falavam coisas, mas eu também a minha personalidade é de viver a minha experiência, além do que as pessoas falam da experiência delas, né? A gente aprende muito com o outro, mas eu quero viver o meu quadrado ali, né? Meu ponto de vista. Então,
eu cheguei com o coração aberto, ao mesmo tempo que o medo foi diminuindo, assim, sabe? Porque a gente tem a informação de outras pessoas que não são aqui da nossa cidade, do nosso estado, que o curitibano é fechado, que o curitibano é difícil acesso e tudo mais. Eu confesso para você que eu não consigo nem explicar como o curitibano é, porque desde que eu moro em Curitiba, eu fui muito bem acolhida. Então, tem 30 e poucos anos que eu moro aqui e eu me senti muito acolhida em qualquer coisa que eu faça. Então, eu só tenho a agradecer a Curitiba. Mas, claro que existe esse misticismo de pessoas que chegam aqui e que sentem esse choque, essa diferença, né? Então, elas se sentem, conheço pessoas e tenho pessoas que ficam até fechadas, até começar a se acostumar com a cidade, que eu chamo de situação até vulnerável, de estar ali se fechando, né, para depois conseguir. Agora, como você já é uma pessoa mais dinâmica nesse sentido, eu acho que para você talvez ajudou? E é um paradoxo essas duas coisas, né, porque ao mesmo tempo que a análise e a terapia hoje está me dando a possibilidade de reconhecer algumas coisas que me tiram muito do humor equilibrado, o controle, eu também tenho uma criança interior que consegue entrar num estado de leveza, sabendo que tudo é uma novidade, que tudo é uma descoberta, entendeu? Tudo é como você olha para as coisas. Então, se você determina que o curitibano é de tal forma, a partir da fala de alguém, você vai viver isso que você está falando para você. A partir do momento que você se apropria de um estado curioso, de criação o tempo inteiro, todo dia eu vou criar, o que eu vou esperar, e controla isso, assim, né? E não interpreta a partir de uma coisa determinada, as coisas vão se desenrolando e você vai criando a autenticidade do que é, do estado. Mas enfim, eu só tenho a agradecer Curitiba também, as pessoas que eu encontrei, graças a Deus pelo meu jeito de ser, inclusive você, né, se não fosse essa área que eu tô tão apaixonada também, que é terapeutizar as relações, os momentos, você ter uma atenção plena ali nos lugares, para você conseguir, sabe, se situar. É ir se conhecendo, né? Eu acho que essa maneira que a gente tem de se conhecendo, talvez vai fortalecendo a gente gradativamente para a gente ter um comportamento de execução, sabe? Quando você começa a se conhecer por dentro, o que você quer, o que você espera, sabe? Mas dentro de uma programação que seja positiva, eu acho que esse é um fator que é um grande diferencial. E né? Você me trouxe uma coisa muito maravilhosa que eu não tinha nem te agradecido ainda, que foi falar realmente que isso tudo que eu passei foi um estado de vulnerabilidade, porque eu vou aplicar isso até quando vier outras situações, porque desafios, problemas, essa violência extrema que está para todo lado, então a gente não está imune. Então eu vou levar essa palavra, essa ideia, esse conceito todo que você vinha falando comigo e aplicar no meu dia a dia, assim, a gente está vulnerável, a gente não precisa estar no controle de todas as situações, e quando as coisas acontecerem, que eu vou forjar em mim, assim, a competência que foi, assim, tomar decisões e esperar o melhor das situações a partir das decisões que eu tomar. Eu costumo falar uma coisa que eu acho importante colocar para vocês aqui junto com a Natália, que é um exemplo que eu trouxe aqui, né, para o nosso bate-papo. Onde a gente coloca que a gente se sente, sim, vulnerável, mas a gente tem coragem. Coragem para mudança, coragem para absorver o novo, coragem para assumir coisas que a gente sabe que tem potencial, mas que a gente pega esse potencial e engole.
E é isso que eu quero que você faça, que você não engula o seu potencial, mas que você potencialize isso, que você mostre para as pessoas que você tem capacidade para ser muito mais do que aquilo que você é. E não é forçado, isso é dentro da gente, é um impulso, sabe? É algo maior do que a gente que precisa ser mexido para que a gente sinta que a nossa capacidade de execução. Você tem a sua. Eu tenho certeza disso. Todos nós nascemos com isso. Às vezes o que acontece é que a gente deixa isso parado, não é, Natália? Às vezes a gente acaba deixando numa zona de conforto. Numa zona de conforto. É isso. Eu acho que até me encontrei a vida de alguma forma. Eu gosto de pensar na palavra assim, nas sincronicidades também, nas oportunidades. Então eu me vi num momento também focada no remorso, assim, na chateação com a injustiça, com a violência. Eu foquei naquilo ali, na escassez de tudo que tinha acontecido ou que eu estava perdendo, e então entrei no estado emocional doente. Então, assim, né, eu lembro que eu ficava ansiosa com questão de celular, com as coisas que eu tinha que fazer, e foi ótimo tentar, assim, falar, dar um respiro e falar, não quero esse tipo de vida pra mim, assim, não quero viver nesse estado emocional, então eu quero renovar. E virou a chavinha. E virei a chavinha. E tem muita chavinha para abrir, né? Nossa, muito. Mas você acredita que eu acho que a terapia presencial foi muito melhor para mim do que online? Eu sei que funciona para um e para o outro. As pessoas precisam hoje desse contato, desse incrível bater papo assim com você mesmo. Esse atendimento humanizado, eu bato sempre na tecla. O atendimento humanizado faz o grande diferencial. O Covid já passou, agora vamos humanizar, que eu acho que é por aí o caminho. Gente, eu quero agradecer imensamente essa menina com esse olhar que brilha, que eu fico encantada. Natália, ela é formada em turismo, gente. Então ela já viajou muito. Quando ela fala dessa vulnerabilidade dela, com o que ela passou, faz muito sentido. Então eu achei que esse caso merecia que todos conhecessem, porque eu sei que tem muita gente que vem de outros lugares para cá, ou que saem daqui para outros lugares, e eu acho importante essa experiência. Tá bom? Gente, obrigada de coração, espero ter você sempre conosco e que a gente consiga ainda mostrar para vocês que tudo na vida é possível, desde que a gente acredite, dê o primeiro passo e assuma a posição de coragem. Obrigada. E desde que a gente faça associações com as pessoas certas. Obrigada. Que gostoso.